dia para você que nos acompanha aqui na Rede Bom Jesus. Está começando mais um programa, abrindo essa semana junto com você de casa, o Bom Dia Bom Jesus. E você que está nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube, não deixe de se inscrever e também já deixar as notificações ativadas para sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado e acompanhar a gente aí de casa. E hoje eu estou recebendo aqui o nosso amigo e companheiro de programa, Padre José Vicente. Muito bom dia para o senhor, obrigado mais uma vez pela companhia. Um ótimo dia você que nos acompanha pela Rede Bom Jesus. É sempre uma alegria poder nos encontrarmos de manhã, iniciando a nossa semana, com um tema que enriquece e nos leva a refletir, meditar e crescer. Isso é muito bom. E agora nós vamos conhecer a nossa convidada de hoje, né? Nós estamos recebendo aqui a psicóloga Tereza. Tereza, muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer receber você aqui no Bom Dia Bom Jesus. Eu agradeço o convite. Bom dia a todos. Que a gente tenha alguns minutos aqui para falar dessa coisa que pouca gente gosta de falar, morte e luto, né? Exatamente. E hoje nós estamos recebendo aqui também o cantor Vini Barreto. Muito bom dia, Vini. Seja bem-vindo ao programa Bom Dia, Bom Jesus. É um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E você é de onde? Sou da cidade vizinha de vocês aqui, Taubaté. Taubaté. E tá cantando aí há quanto tempo? Sim, mais de 25 anos aí cantando em missas, retiros, missões, por todo o Brasil. Uma missão mesmo. Sim. E o que é que você preparou pra gente? Vamos de música, então. Para o momento de hoje, pela entrevista de hoje, né, coloquei uma música de conforto, que mesmo no sofrimento, na tempestade, Deus vem para consolar. Né? Muito bem, então vamos de música. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. Muito bem, obrigada, Vini, por esse momento aqui, essa música que nos acalma o coração, não é mesmo? Bom, gente, a gente vai começar o nosso programa pensando aqui um pouquinho sobre o tema, né? Refletindo sobre o tema, trazendo um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho da Bíblia mesmo, para iluminar a nossa conversa de hoje, para que a gente possa ter uma boa conversa e sair daqui hoje do Bom Dia Bom Jesus com um coração mais leve, com informações para a nossa vida, aquilo que vai melhorar a nossa vida. Para começar, Padre, eu gostaria de pedir então a sua colaboração, a sua mensagem, né? O que nós vamos refletir hoje para introduzir o nosso tema, o tema de hoje, que é a importância do luto. Nós vamos refletir esse tema, mas o Padre vai dar a introdução desse tema lendo a passagem bíblica para a gente. Pois é, um tema tão importante que nós trabalhamos, a questão da morte e a questão do luto. O morrer é viver. Acredito que precisamos morrer para viver, precisamos morrer para nascer. Então é uma realidade e, portanto, precisamos trabalhar bem essa questão do luto. E eu trouxe aqui então um trecho da palavra de Deus
onde traz o luto, mas também traz a vida, né? Então é um diálogo de Marta e Maria com Jesus. Então no capítulo 11 do Evangelho de João. Maria, a irmã de Lázaro, então ao lugar em que Jesus estava, ela chega e logo que viu Jesus, ela lançou-se aos seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não estaria morto. Quando ele a viu chorar com os judeus que a seguiam, e choravam também os judeus com Maria, Jesus comoveu-se profundamente e perturbou-se, e ele disse: Onde colocastes? Responderam-lhe: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vede como ele o amava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, é um trecho em que traz a dor, porque as irmãs Marta e Maria perdem o irmão Lázaro e choram essa perda, mas ao encontrar Jesus, ao ver Jesus, elas então reconhecem que Ele é a vida, que Ele é a ressurreição, e ao mesmo tempo que elas estão chorando a dor da perda do irmão, elas então acreditam em Jesus, que é capaz de dar a vida. E Jesus então vai até Lázaro e também chora. É aqui nós encontramos a humanidade de Jesus. Jesus que é divino, mas também é humano. E aqui vemos bem essa humanidade então, também daquele que tem um amigo, perde o amigo, chora o amigo, mas depois na conversa com Marta, ele diz, né, que ele é a ressurreição e a vida. Você crê nisso? E ela diz: sim, creio, Senhor, que tu és então o Filho de Deus, aquele que devia vir a esse mundo. Então é muito importante para nós que também vivemos a realidade da perda, a realidade da morte, e que é uma constância na nossa vida. Então, como eu dizia, nós temos que aprender a morrer para aprender a viver. A gente nasce, ou melhor, a gente morre nascendo, né? Porque a primeira morte que acontece é a morte do nascimento, quando nós estamos no útero materno e temos que romper com o útero materno para vir a esse mundo. Então nós já começamos ali então a enfrentar a questão então da morte para a vida, que vai ser depois todo um caminho, todo um processo, a vida toda, sabendo perder para ganhar, sabendo morrer para viver, né? E assim vai chegar o último estágio da vida, onde nós também vamos fazer uma grande ruptura, onde nós vamos deixar esse mundo para vivermos a eternidade. Então vejam, é um processo do nascer, então ao morrer, que nós vamos fazendo um processo de luto. Vamos nos enlutando a cada dia e vamos vivendo cada dia. Então a importância da gente saber viver, e para isso nós trouxemos uma então profissional da área e que vai nos ajudar então na reflexão neste momento, nesta tarde, tá? E aí então eu convido você a nos acompanhar aí bem de perto, e sobretudo nesse momento em que nós vivemos tanta situação de dor, né, no mundo atual, e sobretudo na pandemia, mas não só da pandemia, então em tantas outras realidades. E aqui então nós vamos ter a oportunidade hoje de conversarmos e de aprendermos a lidar com essa realidade. Muito obrigada, Padre, pela sua mensagem para iniciar aqui o nosso programa. Tereza, vamos conversar aqui, vamos esclarecer algumas coisas, porque como você disse no comecinho, hoje o assunto não é um assunto que todo mundo gosta de falar, que é fácil de falar, não é fácil, mas é uma experiência que praticamente todo mundo vai viver, né? Não existe a possibilidade de você não perder alguém, um ente querido, alguém próximo, um conhecido, né? Não existe essa possibilidade. Então, para começar essa conversa, eu queria que você falasse exatamente do tema, né? A importância de viver o luto.
temos que viver o luto ou temos que fingir que está tudo bem, só para as pessoas pensarem ou não sentirem pena da gente, né? Temos que viver o luto, temos que ter a liberdade de viver o luto. Deveríamos ter a liberdade de viver o luto, né? Mas nós estamos vivendo épocas, né, em que estamos tirando a tristeza da vida. Então as pessoas colocam muito tempo para o enlutado, né? O que acontece logo que alguém morre? A sua casa fica cheia na primeira semana, fica todo mundo ali te acolhendo. Após uma semana você fica só. Porque as pessoas, elas voltam para a rotina delas, claro, mas elas entendem que isso tem que ir passando, ou elas não conseguem mesmo sair do automático, porque a gente está muito no automático. Então, o enlutado, o que vai acontecendo com ele? Ele vai perdendo espaço para falar de quem ele ama. E um luto, qual é o melhor lugar do luto? Qual é o luto bem elaborado? É poder continuar a falar de quem eu amo, porque eu passo a ter a memória. Então, eu acho que é muito importante a gente falar desse tema, para que a tristeza, inclusive, possa existir. Muito bem. A religião, ela pode ser um fator importante para a vivência do luto? Por que eu estou falando isso? Porque no começo nós começamos com passagem bíblica, com oração, né? Daqui a pouco teremos uma oração. O padre fez uma reflexão aqui do exemplo de Jesus, né? E aí a religião, ela pode ser um fator importante ou fundamental para a vivência do luto? A espiritualidade é fundamental para a vivência do luto. E a religião é um dos lugares da espiritualidade. E a espiritualidade, ela começa antes de qualquer perda. Começa quando eu levanto da minha cama e sei por que eu estou levantando, sei que a minha vida tem um sentido. A espiritualidade é o sentido da vida, é o propósito. Então ela vem antes de qualquer coisa. E aí a religião, claro, ela vem para muitas pessoas como um lugar de muito conforto, muito conforto. Padre, no momento da morte, né, quando a gente perde alguém, há muitos questionamentos, né? Por que Deus fez isso comigo? Eu rezei tanto e não fui ouvido, né? Às vezes no caso de uma doença, né? Esses questionamentos a Deus é pertinente no momento do luto? Olha, eu diria pertinente, não sei, né? Não diria isso. Porque quando nós trabalhamos a questão da espiritualidade, como foi dita, e da religião, sobretudo a espiritualidade, né? A religião é algo mais, né? A espiritualidade é que é de cada um, no seu interior, no seu coração. E quando nós estamos fortalecidos pela espiritualidade, nós acreditamos em algo supremo, acreditamos em algo que está além dos nossos limites, nossos alcances. Nós, então, depositamos essa confiança. Então, nós trabalhamos também a questão da perda, a questão do luto, né? A questão da morte. E por quê? É dor. A perda é sempre um momento de dor? Porque é um momento de ruptura, é um momento de corte mesmo, né? É uma cisão que acontece entre a pessoa, né, e o seu objeto de amor. Então, essa cisão é um momento de dor mesmo, de angústia, né, de corte. Mas quando a gente entende isso como um crescimento para a vida, e como eu dizia no início, uma perda para um ganho, então a gente consegue superar melhor e a gente vence melhor isso. Muito bem. Bom, Tereza, outro assunto, outro ponto dessa conversa nossa é sobre o ciclo. Existe um ciclo para o luto, ou fases do luto, né, que as pessoas precisam observar no outro, né? Se estão vivendo bem, ou se estão vivendo melhor, se estão superando. A gente até tinha conversado um pouquinho antes que você disse que não se fala mais superar o luto, né? As fases do luto, existe fases? Então, as fases do luto, elas foram criadas de uma forma didática pela doutora Elizabeth Kubler-Ross, quando ela estava atendendo doentes, né? Pessoas que estavam morrendo.
As fases acontecem, nós temos sempre serão bem-vindas, porque elas estarão em qualquer momento de tristeza, né? Que é a depressão, a raiva, a barganha, a aceitação e a negação. Mas hoje nós falamos mais no modelo dual, que é oscilar entre a perda e a vida, né? A morte e a vida, a perda e a restauração. Então eu fico muito voltado para a perda inicialmente, e depois eu vou indo para a vida aos poucos. Mas como você falou das fases, eu acho que é muito importante esclarecer que as fases, como eu disse, são muito bem-vindas e que elas não são lineares. Não é porque eu vou ter essa fase, depois essa. Elas podem acontecer 5 fases num dia, pode acontecer a aceitação inicialmente, a negação depois de 1 ano. Então, assim, ela não é linear. Isso é muito importante dizer, tá? Porque às vezes as pessoas acham que tem que ir como elas foram construídas, tá bom? Certo. Bom, um questionamento que eu gostaria de abordar aqui, como nós estamos aí, né, indo ao ar bem nas vésperas de finados, né, uma data em que todo mundo vai se lembrar dos entes queridos que perdeu e tudo mais, as datas, né, o Natal, o primeiro Natal, o primeiro aniversário, o primeiro Dia das Mães, Dia dos Pais, né, sem aquele ente querido com relação àquela data, né, de repente perdi a mãe, veio o meu primeiro Dia das Mães. Viver essas datas, o passar por essas datas, o ciclo de 1 ano, vamos dizer assim, ele é o mais difícil ou não? De repente, como você disse, não é linear. Pode ser que daqui 10 anos, um Dia das Mães, seja um Dia das Mães muito mais pesado do que aquele primeiro vivido sem a mãe, por exemplo. A gente não fala em tempo para o luto mais, não existe um tempo para o luto. Mas é importante observar o quanto a pessoa está voltando para a vida. E como você disse, o primeiro ano, sim, ele é o mais difícil, porque são os primeiros aniversários, exatamente isso. O primeiro Natal, o primeiro Dia dos Pais, Dia das Mães, primeiro aniversário de morte, inclusive. Então, o primeiro ano a gente fala que é o mais difícil, porque eu estou aprendendo a fechar esse ano sem aquela pessoa que eu amo. Mas podem passar vários anos, um dia eu acordo com uma tristeza profunda, uma saudade, não quer dizer que eu não elaborei esse luto. Quer dizer que ele pode vir, a saudade, ela oscila, né? Ela tem momentos de sereno e de tempestade. Então, não quer dizer que não está tudo bem, né? Alguém pode ter falecido há 2 anos, aí um dia eu acordo com uma saudade doída, quero ficar quieta, mas não quer dizer que não está tudo bem. Mas o primeiro ano, sim, ele sempre é o mais difícil. Agora, padre, gostaria que o senhor fizesse um novo comentário aqui pra gente, né? Uma explicação. Para nós, católicos, a morte, quando falamos de morte, falamos de vida, né? É uma passagem, né? O momento da perda de um ente querido é um momento de fortalecimento da fé? Olha, o que eu tenho sentido que na maioria, sim, muitas pessoas se alimentam mais nesse instante da perda, se apegam mais, então, na sua vida de espiritualidade, se apegam mais em Deus, mas também tem casos onde as pessoas talvez não estão tão preparadas ou trabalhadas dentro dessa situação, e a aceitação é mais difícil, né? A gente vê isso em velórios. Então, famílias, vamos dizer, famílias que têm uma religião, que vive uma fé, uma espiritualidade, que tem uma dimensão maior, então, da vida de fé, o velório é muito mais tranquilo, o velório se torna assim muito mais sereno, que eu costumo dizer assim, que a gente já vive o céu, né? Pela serenidade com que as pessoas vivem aquele instante, aquele momento. Então, entre os entes que estão por ali. Talvez há choro, mas há um choro realmente que podia assim, gostoso. Um choro que as pessoas sentem, né? Mas também acreditam e confiam. E aqui, então, a nossa profissional estava aqui citando a questão da saudade. Eu acredito que, e costumo dizer isso nos velórios, como é bom quem morre deixar saudade,
né? Isso é muito bom. Eu penso, se as pessoas fossem e não deixassem saudade, isso seria muito triste. Passar por esse mundo e não deixar, né, saudade no coração das pessoas. Então, a saudade é saudável, né? É muito saudável a gente sentir saudade daquela pessoa, daquele ente querido, né, que partiu e que foi. Porque deixou coisas gostosas no coração da gente. Então, eu acho que é muito bom isso, né? E como dizer, então, o importante é a gente realmente trabalhar essa dimensão da fé no nosso coração, do crer. Nós estamos nesse mundo, todos estamos de passagem, e quando a gente, né, tem essa consciência de que ninguém fica, todos passamos, então a gente acredita e tem esperança então na vida eterna, e isso nos alimenta para a caminhada. Olha, o assunto hoje aqui, de repente, não vai ser o melhor assunto, né? Ou o assunto mais fácil de falar. Até eu mesmo tenho uma certa dificuldade de fazer algumas perguntas e tudo mais. Mas o que a gente quer com esse programa hoje é levar para as pessoas que estão em casa um pouco mais de conforto mesmo, né? Trazer esse conforto de que todo mundo passa por isso, vai passar por isso com mais intensidade, com menos intensidade, mas que a gente está aqui também para ouvir, para abraçar, para acolher. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui com o programa Bom Dia, Bom Jesus, porque a nossa conversa ainda vai continuar. Com mais perguntas aqui para a Tereza, que veio participar aqui com a gente, mais perguntas aqui para o padre também, que vem esclarecer muito essa parte da espiritualidade, né? E eu espero que você fique ligadinho aí em casa, acompanhando. A gente volta rapidinho aqui no Bom Dia, Bom Jesus, com mais informações, mais uma conversa de acolhimento aí com você aí de casa. Não sai daí, a gente volta já já. Com a missão de evangelizar e levar a palavra de Jesus a mais pessoas, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé conta agora com uma rede de comunicação. A Rede Bom Jesus hoje transmite através do YouTube uma programação religiosa de formação, entretenimento e cultura. Para levar a devoção ao Bom Jesus mais longe, a rede conta ainda com os canais digitais do Facebook, Instagram e o nosso site bj6.com.br. Evangelizar é comunicar a boa nova. A Rede Bom Jesus amplia a comunicação do Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé através da internet, com a missão e compromisso de levar a mensagem do nosso Senhor. Rede Bom Jesus, viva a evangelização! Estamos de volta aqui no programa Bom Dia, Bom Jesus. Obrigado por você que está acompanhando aí de casa. O programa de hoje está conversando, refletindo sobre o tema a importância de viver o luto. Estamos recebendo a psicóloga Tereza aqui. O padre José Vicente também está com a gente, comentando e trazendo a sua contribuição sobre a espiritualidade na vivência do luto. Ô Vini, vamos começar cantando já para a gente aliviar um pouco o assunto do primeiro bloco, que o primeiro bloco foi um assunto leve, porém um assunto que nem todo mundo gosta de falar, se sente às vezes mexido, mas a gente com a música, com certeza o nosso coração fica mais aliviado. E o que é que você preparou pra gente? Eu vou estar cantando para vocês uma música de autoria minha, Rei dos Reis, e a vitória após a morte, né? Fala que após a coroa de espinhos, Deus ter feito o sacrifício que fez por nós, existe também a vitória, né? Então, após a morte também que tenha a esperança de estarmos no céu, né? Estarmos um dia diante de Deus. Isso mesmo, hoje o nosso tema aqui fala muito de esperança, com certeza sua música veio acrescentar. Vamos de música então. Busco trilhar por caminhos floridos que estão presentes. Rosas e orquídeas são belezas de se ver, pois são presente de Deus. Mesmo que rosas lindas hajam espinhos e me perfurem, eu os apanho para ofertar o amor que me salvou. Rosas perfumam, espinhos machucam, mas foram de espinhos
e coroar a vitória do Rei dos Reis. Rosas perfumam, espinhos machucam, mas foram de espinhos e coroaram a vitória do Rei dos Reis. Escutrilha por caminhos floridos estão presentes. Rosas e orquídeas são belezas de se ver, pois são presente de Deus. Mesmo que rosas lindas hajam espinhos e me perfurem, eu os apanho para ofertar o amor que nos salvou. Rosas perfumam, espinhos machucam, mas foram de espinhos que coroaram a vitória do Rei dos Reis. Rosas perfumam, espinhos machucam, mas foram de espinhos que coroaram a vitória do Rei dos Reis. Perfumam, espinhos machucam, mas coroaram a vitória do Rei dos Reis. Muito bem, obrigada, Vini, pela sua canção aqui com a gente no programa Bom Dia, Bom Jesus. E vamos retomar aqui a nossa bate-papo. Daqui a pouquinho tem mais música aqui com o Vini Barreto. Você fica ligadinho aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Tereza, continuando a nossa conversa, né? Eu fico às vezes meio receosa de falar sobre o luto, porque parece que eu tô falando que é tudo muito simples, tudo muito fácil, mas cada um tem a sua experiência, né? Então, o luto é uma vivência individual ou pode ser coletiva? Pode ser coletiva e pode ser individual. Ela é singular e pode ser coletivo, né? Algumas mortes, elas causam uma comoção que é coletiva, atinge todo mundo. Quando morre um ídolo, né? Uma pessoa que é de referência, todas as pessoas se comovem, ou uma tragédia como a de Brumadinho. Então, a gente fala num luto coletivo, que todo mundo fica enlutado, né? Pela questão da empatia. No entanto, ele é singular, né? Ele é singular porque a maneira como eu vou viver essa dor, ela é única, ela é minha. E a pessoa que eu perdi, a relação também é única, né? Como eu sempre repito, mesmo que seja um pai com 5 filhos, cada filho está perdendo uma relação diferente que tinha com esse pai. Então, o luto sempre é singular. Além disso, se a gente vai pensar na maneira como essa pessoa aprendeu a sofrer, porque a gente aprende a sofrer, né? Então, enganosamente até, às vezes as pessoas acham que quem não chora não sofre. Essa pessoa provavelmente tem uma história onde ela não pôde chorar, onde ela engoliu o choro, e essa é uma defesa dela, necessária até quando alguém morre. Então, é importante frisar isso. Cada um tem uma maneira de viver o luto e que nós não devemos julgar, né? Tem gente que quer falar sobre a pessoa que morreu, tem gente que não quer tocar no assunto, isso é muito singular. Tem gente que quer sair, tem gente que quer se recolher, então não tem uma regra porque isso é singular, tá? Padre, nós falávamos no bloco anterior, né, sobre o fortalecimento da fé. E falávamos também que no momento, às vezes, da perda de um ente querido, há questionamentos, né? Questionamentos a Deus. Por que Deus fez isso comigo? E quando que no momento da perda de um ente querido, no momento do luto, podemos, ou quando ou como, podemos reconhecer o amor de Deus? Olha, Valquíria, a questão do amor de Deus não é algo que se percebe ou que se sente apenas no momento de um velório ou na morte de alguém, né? Acho que o amor de Deus é algo que a gente vai experimentando no dia a dia da nossa vida. É uma experiência, né? É a experiência que nós vamos fazendo do amor de Deus.
O importante é deixar ser amado. Eu acredito que muitas vezes falta na nossa convivência a experiência de deixar ser amado. Na medida que se deixa ser amado, vai fazendo esse processo, né? E então vai experimentando e vai aprendendo realmente, né, o quanto Deus é bom. Mas se não deixar ser amado, dificilmente a gente consegue, né, fazer a experiência de Deus. Vai dizer assim, ó, Deus me ama. Mas como que Deus me ama? Na medida que eu também me deixe ser amado por Ele, né? Dentro das situações da vida, né? do que nós vamos experimentando. Então vamos deixando Deus nos amar. Que muitas vezes a gente quer amar a Deus, mas não deixa ser amado por Deus, então fica difícil, né? Amar a Deus primeiro precisa fazer a experiência de ser amado. Foi ótimo o senhor ter tocado nesse assunto dessa forma, né? Eu falei mais da experiência do luto, de encontrar o amor de Deus ali na experiência do luto, né? Se sentir amado. Foi muito bom o senhor ter colocado isso, porque a próxima pergunta era: é possível se preparar para viver o luto? Então acho que o senhor acabou meio que me respondendo, né? Para preparar a vivência do luto, né? A gente nunca está esperando alguém falecer, perder alguém, por mais que às vezes tenha um caso de doença, a gente quer a pessoa viva. Mas é possível se preparar para o luto deixando-se ser amado? Eu acredito que sim. Deve ser um aprendizado constante. A gente tem que aprender a vivenciar realmente o luto dentro desse contexto de amor. Eu costumo dizer isso, é algo assim da minha experiência nos velórios. E eu costumo, então, eu não queria que aqui falar do luto falasse só da experiência do velório, porque o luto é muito amplo, né? Mas no velório a gente experimenta bem de perto isso. A questão de saber perder para ganhar. A primeira perda nossa, dolorida, é o nascimento. Talvez as pessoas não tenham muita reflexão nessa questão, mas é o nascimento. É um momento de ruptura. E quando eu estou ali no útero materno, sendo preparado para o nascimento, eu tenho ali, estou lá, o tempo, né, são 9 meses, estou me amadurecendo, eu tenho sensações, eu tenho percepções, existe algo fora desse mundinho que eu estou, que é o útero, existe algo fora disso, eu percebo, né? Mas só que eu não sei, eu não conheço isso, e vai chegar um momento que precisa acontecer uma ruptura, vai ter que ter um parto, eu tenho que sair, eu tenho que vir para fora, esse movimento, né, de romper e vir para fora. Esse momento é angustiante, né? A mãe sente dor, dá aquela angústia, é a angústia mesmo vivenciada ali, né, naquele instante. E nessa ruptura que eu abro o olho, eu me deparo então com essa realidade, com esse mundo. Então é o primeiro corte, é a primeira morte, né? Eu morro para o útero, nunca mais eu volto para o útero. E agora eu tenho que ir para a vida, eu tenho que crescer, eu tenho que me desenvolver. E a partir desse instante, a nossa vida é feita de rupturas, é feita de morte, é feita de experiência de lutos, né? Que vai acontecendo, a perda do seio materno, né? Que eu estou lá me amamentando, estou ali sugando o leite, né? Quentinho, estou naquela experiência, mas de repente vai chegar um momento que eu também tenho que romper com o seio, né? E eu vou ter que aprender a isso, trabalhar com essa ruptura. E quando isso vai acontecendo de forma saudável, sendo amado, né? Essas rupturas vão acontecendo no amor, porque aí vem a experiência do amor da mãe, né? O amor então dos pais. Isso vai então me colocando para a vida, vai me impulsionando para a vida. E quando eu tenho que enfrentar momentos fortes de ruptura, eu estou mais amadurecido. Então é uma questão realmente de amadurecimento, de aprendizado, porque a cada instante eu estou perdendo algo. Estou perdendo algo de bom, algo que eu gosto, algo que eu amo, mas para conquistar algo maior, algo, né, que virá.
E aí eu digo, e haverá uma segunda ruptura, também penosa, doída, que é a morte final, né? Um instante final, que tem que acontecer a ruptura, não com o útero, mas com o mundo, né? E essa ruptura, eu costumo dizer, a gente tem uma sensação de uma outra realidade, nós temos, enquanto estamos nesse grande útero, nós também temos essa sensação pela percepção da fé. Pela fé nós percebemos, né, a existência do outro mundo, da outra realidade, e da qual então tem que acontecer um novo pacto, tem que acontecer uma nova ruptura, para que a gente depare agora, não com o rosto do pai e da mãe, mas com o rosto de Deus, com o rosto daqueles que já estão na glória do Pai. Então é um processo que começa desde a gestação e que vai para a vida toda. Tereza, essa experiência, essa preparação para o luto existe? Podemos dizer que é possível se preparar para o luto? Olha, eu concordo com o padre, né? Quando ele diz, inclusive tem um livro, né? O Perdas Necessárias, da Judith Viorst, que ela fala, a primeira perda é o nascimento, porque você sai daquele lugar quente, né? Que é a barriga da sua mãe. E aí nós vamos ter, exatamente como o padre falou, uma sucessão de perdas, né? Porque o que é o luto? A gente vai falar em luto sempre que ocorrer o rompimento de um vínculo significativo, que tinha significado para mim. Então, o desemprego, a menopausa, a gravidez, tudo eu deixo alguma coisa para ganhar outra. Agora, eu posso me preparar para o luto? Eu sempre digo que o luto é a dor maior, mas a maneira como eu vou aprendendo a perder na minha vida é um preparo. Né? Como eu lido com um não diário, por exemplo, é um preparo, só claro que numa intensidade muito maior. Nós não podemos nos preparar para a tristeza, saber o quanto isso vai nos tocar, né? Nos despedimos de alguém, mas aprender a perder, eu acho que é um processo, como o padre falou, é um processo, é a vida toda. Então, observe que, claro, repito, numa dimensão muito maior, mas a maneira de perder já estava ali na minha vida. Como eu lidava com as perdas, já estava na minha vida em perdas menores. E o luto vai ser uma perda muito maior. Mas ainda assim, vai continuar a mesma pessoa que já estava ali. Bom, outro assunto que envolve esse tema é a questão atual da pandemia, né? Como a senhora citou no bloco anterior, quando acontece uma grande tragédia e todo mundo fica comovido, né? O luto parece ser nacional, mundial, né? Como aconteceu a ocasião da queda daquele avião com um time de futebol no Brasil, né? Comoveu o Brasil todo. E eu lembro que em determinados momentos agora da pandemia, era comparado, um dia da pandemia tinha o mesmo número de mortes, por exemplo, de uma catástrofe lá como a do avião, né? Como a tragédia do avião. O luto durante a pandemia, ele mudou de sentido ou teve novos sentidos para as pessoas? Porque parece que a comoção coletiva foi se esfriando. Ou não sei se eu estou enganada, mas aí quando tem um nome famoso no meio que vem a falecer, a comoção acontece novamente. Então, na pandemia, teve alguma mudança de sentido no luto? Eu acho que todos estamos enlutados, né, nessa pandemia. E ela começa, inclusive, antes das mortes, né? Quando a gente perde o mundo que a gente tinha, né? Que a gente tem que ensaiar para ir a uma padaria, um supermercado, para ver os pais, para ver uma tia, um avô. Então, assim, nós perdemos o mundo que nós tínhamos, que a gente chama de mundo presumido. Eu imaginei que amanhã eu sairia e iria trabalhar, e eu não posso ir. Então, a gente já fala que começa um luto aí. Agora, a quantidade de mortes, a gente fala até numa banalização da morte, porque a gente tem que pensar que cada morte é o amor de alguém, né? E aí vai resumindo em números, e a gente costuma dizer que 10 pessoas, mais ou menos, estão envolvidas numa morte, né? De uma maneira mais significativa. Pode ser, claro, um número menor, mas essa pandemia mudou, sim, muita coisa. Inclusive, ela é um agravante nas mortes que estão ocorrendo agora, porque por mais doloroso que seja a gente se despedir de quem ama, e eu pude fazer isso,
ainda assim é um presente, eu poder segurar na mão, eu poder visitar, eu poder estar perto, né? Esses enterros, esses velórios, né? O padre já deve ter vivenciado algum em que as pessoas não podem ver os entes queridos. Isso deixa uma coisa suspensa, isso deixa um vazio. Então a pandemia trouxe um agravamento desse luto. E essa banalização, que eu acho que é o que você está perguntando, né? Não é um número, né? É importante sempre nós lembrarmos que é o amor de alguém que está indo embora, né? E colocar a mão na consciência mesmo, né? Que temos uma certa até responsabilidade nesse sentimento, né? Desse acontecimento da pandemia. Vai mudar realmente os seres humanos, espero que mude para melhor, né? Cada um tenha um pouco mais de reflexão com os acontecimentos da pandemia mesmo. E agora, Tereza, eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto. Você tem um projeto que se chama Laços e Lutos. Conta pra gente o que é esse projeto, como que as pessoas ficam sabendo mais sobre ele. Pode contar pra gente um pouquinho. Então, na verdade, o projeto inicialmente ele começou, a gente estava tentando fazer um grupo, mas as pessoas, era um grupo de mães, as pessoas têm dificuldade às vezes em se aproximar da dor, e isso também não está errado, né? Cada um tem o seu tempo. Hoje, como é que eu estou desenvolvendo esse projeto? Inclusive, a gente vai ter agora uma palestra no Dia de Finados, online, né? A pandemia também impediu de nós darmos continuidade de alguma forma. Hoje, como eu ajudo as pessoas? Eu faço muitas lives, né? Muitas conversas de 1 hora. Fiz com mãe, com pai, com viúva. Então, assim, as pessoas assistem e elas realmente mandam muitas mensagens agradecendo, porque quando você ouve o outro falar da dor, você se sente pertencendo a algum lugar. Isso é muito importante. Você começa a pensar, não está errado comigo, está tudo certo. É assim mesmo, né? Esse vai e volta, essa montanha russa, tem hora que eu estou bem, tem hora que eu não estou. Então hoje é a página, né, no Instagram, que é @laçosilutos_, tem um movimento que é bem bacana mesmo, e eu tento falar da saudade, como o padre falou. Eu falo muito da saudade, e eu não saberia viver sem a saudade das pessoas que eu amo. Eu acho que é a maneira da gente continuar com eles, né? É a conexão possível. E eu acho que a saudade pode doer, mas que é importante que ela exista. Senão é o sumiço, né? É a memória que acaba. Então hoje é mais na página mesmo que eu estou atuando. E lá a sua live, as lives que você faz também são nesse endereço do Instagram. Nesse endereço do Instagram, e eu sempre passo as lives para o YouTube para as pessoas poderem ter mais acesso. Aí tá a Tereza, tá Laços e Lutos, psicóloga Tereza Gouveia. Muito bem. Padre, vamos para a nossa oração do dia, oração que o senhor preparou com tanto carinho para a gente, para esse dia especial, desse tema especial. Vamos fazer a oração aqui com o Padre José Vicente, e daqui a pouquinho tem mais música aqui com o Vini Barreto. Eu pensei de rezarmos, falando então do luto, de rezarmos pelos que sofrem, aqueles que perdem pessoas queridas, entes queridos. Então, uma oração voltada para os enlutados, né? E que essa oração, então, toque o nosso coração e nos coloque sempre no caminho do bem, e nos coloque no caminho de Deus, no caminho da verdade, do amor, né? Cheios de esperança e de saudade, como diz a Tereza, né? Saudade, muita saudade das pessoas que partiram, né? E volto a frisar, não é ruim sentir saudade, é bom sentir saudade, porque a gente se conecta com aquele ou aquela que deixou algo de bom para nós. Então vamos rezar para que nós também deixemos saudade no coração de outros quando nós também partirmos. Ó Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, vós nos acompanhais com amor eterno, transformando as sombras da morte em aurora de vida. Olhai compassivo as lágrimas dos vossos filhos. Dai-nos, Senhor, a vossa força e proteção, para que a noite da nossa tristeza se ilumine com a luz da vossa paz.
O vosso Filho e Senhor nosso, morrendo, destruiu a nossa morte, e ressurgindo, deu-nos novamente a vida. Dai-nos a graça de ir ao seu encontro, para que após a caminhada desta vida, estejamos um dia reunidos com nossos irmãos, onde todas as lágrimas serão enxugadas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Padre, para terminar esse programa, a gente vai de música, mas antes eu queria que o senhor desse uma bênção aqui para gente encerrar aqui. Antes o da programa. música, vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a sua família, sobre a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Padre José Vicente, pela sua presença, pela sua palavra, pela sua mensagem e oração aqui para a gente nesse programa de hoje. Eu quero agradecer a Tereza mais uma vez pela presença. Obrigado por ter vindo, obrigado por trazer essas mensagens também, essa palavra de conforto, essa orientação mesmo para a gente saber lidar com o luto e até saber lidar com quem está de luto, né? Porque às vezes a gente está de fora, parece mais fácil, mas não é tão simples assim. Obrigada, viu, Tereza, pela presença. Também agradeço por vocês abrirem espaço para falar de um tema tão delicado e tão necessário. Bom, gente, para encerrar o programa, a gente vai de música, porque afinal a música aí traz a mensagem e acalma o nosso coração. Não é isso, Vini? Isso aí, eu vou cantar uma música que é um clássico da nossa igreja, que tenho certeza que já consolou muitos corações, né? E vocês vão cantar junto comigo. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Obrigada, Vini, pela sua presença, pela sua canção, pela sua voz aqui com a gente. Tudo de bom para você, viu? Amém. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente fica por aqui com o programa Bom Dia, Bom Jesus. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos e até semana que vem.